E aí galera, tudo certo? Olha só, vou começar aqui os conteúdos de revisão, né, dos principais pontos dos assuntos. Começar aqui por eletrodinâmica, essa lei de Kirchhoff, tá bom? Como é que vai funcionar? Eu vou explicar aqui os principais pontos, trazer exemplos para resolver, para aplicar, tá certo? Então, já deixei pré-pronto aqui as anotações, né, para a gente poder adiantar. Então, vou dividir em partes, tá? Aqui vai ser lei de Kirchhoff, depois eu vou falar sobre instrumentos, que é amperímetro, voltímetro, também sobre potência, curto-circuito, divisão de corrente, tá bom? E depois trago, né, resoluções de questões da prova da EA. Então aqui é para falar os principais pontos, não precisa a gente aprofundar tanto, porque é a EA, né? Para EA, o bom da EA é que você precisa saber o básico, mas o básico bem feito e saber aplicar. Então a gente vai fazer os dois, conhecer bem o básico, bem feito, e depois mostrar aplicações. Bom, vamos lá. Lei de Kirchhoff, tá? Vou explicar aqui o para que serve, como usar, tá bom? Olha só, lei de Kirchhoff. Lei de Kirchhoff serve para a gente determinar a DDP entre dois pontos de um circuito. É uma lei de Ohm generalizada, tá certo? Basicamente é uma lei de Ohm generalizada. A gente vai aplicar a primeira lei de Ohm, as diferenças de potenciais, R vezes I, então a fonte, para chegar na diferença de potencial entre os dois pontos de um circuito, tá bom? Basicamente é isso. Mas antes a gente precisa conhecer duas leis que a gente vai utilizar quando for aplicar a lei de Kirchhoff. Primeiro é a lei dos nós, tá certo? Bom, é o seguinte, um nó, tá certo, é quando chega a mais de uma corrente, tá? Isso acontece muito em circuitos. Como, por exemplo, tá? Por exemplo, aqui nessa figura que eu já desenhei. Isso aqui, tá? É um nó, onde existe uma divisão de corrente. Vai chegar corrente, vai sair corrente, beleza? Isso aqui é outro nó. Isso não é um nó, porque a corrente ela não se divide, a corrente que passa por aqui, tipo assim, ela vai passar, né? Não vai se dividir. Diferente daqui, uma corrente chega aqui pode se dividir. Beleza? Então é onde ocorre divisão de corrente. Então no máximo você vai encontrar isso aqui, tá? Um nó de 3 ramos, onde vai ter 3 correntes envolvidas. No máximo, tá? Mas vamos generalizar aqui para tantos, beleza? Vamos generalizar. Ó, deixa eu dar um foco. Olha só. Imagina um nó que tem 6 correntes entrando e saindo. A gente faz o seguinte. A lei é o seguinte. A soma das correntes em um nó é igual a zero. Tá? Isso aqui se baseia no princípio da conservação de carga elétrica. Porque carga elétrica é matéria. E a matéria ela se conserva. Onde chega tem que sair, né? Então, vamos convencionar da seguinte forma. Se chega é positivo, se sai é negativo. Então, como é que fica? Eu tenho mais I1 está chegando, I2 está saindo, então fica menos I2, menos I3, mais I4, menos I5, mais I6, tudo isso igual a zero. Beleza. Isso é uma das formas de você enunciar a lei dos nós, tá certo? Uma forma equivalente se dá pelo seguinte. O que tem negativo você passar para o outro lado, deixando, né, separando, você vai ter I1 mais I4 mais I6, que é as correntes que entram, tá? I1, I4 e I6 é as que entram. E do outro lado você vai ter I2, I3 e 5, que antes era que era negativo, né? Mas enfim, se você olhar, são as correntes que saem. Então você pode enunciar de forma equivalente o seguinte: em um nó, a soma das correntes que chegam, que entram, é igual à soma das correntes que saem, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho o seguinte nó. Tenho a corrente aqui 2 amperes, aqui 5 amperes. Quanto vale essa terceira corrente aqui? Quanto é que vale? Dá para fazer de cabeça, tá?
Mas se você quiser, se você estiver usando com coisa mais complexa, ou quiser aplicar isso aqui, você faz o seguinte, é soma das correntes que entram, ou seja, 2 mais I é igual ao que sai. Que sai só apenas 5, tá? Isso é a conservação da matéria, basicamente. Então a gente tem que ir... tem que ser 3, né? Porque 2 amperes se juntar com 3 para se transformar em 5, né? Enfim, é simples, tá? Não precisa a gente fazer grande coisa a respeito disso, porque realmente é bem simples, é isso mesmo. É a lei dos nós. Bom, agora é que a gente vai aplicar quando for usar a lei de Kirchhoff. Agora, lei das malhas. Aqui começa a ter mais detalhes. Lei das malhas, tá? É o seguinte, é justamente a diferença de potencial entre dois pontos. A forma que a gente calcula a DDP entre dois pontos. Para um exemplo aqui, bora pegar um trecho, tá? Um trecho qualquer de um circuito. Tem um ponto terminal A e terminal B, onde tem um potencial A, potencial B. Beleza? Vamos supor que aqui assim, quando a gente for aplicar a lei das malhas, normalmente a corrente ela não vai ser dita. A gente que coloca, tipo assim, normalmente numa situação dessa aqui, só seria fornecido para a gente o trecho, as resistências e os valores da fonte. Então, uma das regras, uma das técnicas que a gente vai utilizando na lei de Kirchhoff é, primeira coisa, se a corrente não for indicada, a gente vai ter que colocar o sentido da corrente, vai ter que indicar, tá? Então, é que eu já deixei aqui, né? Mas a gente ia colocar aqui o sentido da corrente. Como tá tudo em série, componentes em série passa a mesma corrente, tá? Então, porque veja que daqui pra cá não tem divisão de corrente, beleza? Só haveria mudança se tivesse um ramo aqui, ó. E aí a corrente ia chegar aqui, ia ter uma divisão e essa corrente seria diferente. Mas não é o caso, né? Tá tudo em série, então não tem divisão de corrente, então a corrente que passa aqui é a mesma que passa aqui, a mesma que passa aqui, a mesma que passa aqui, a mesma que chega em B. Tá, vou adotar o sentido de A para B, beleza? E se eu quiser saber a diferença de potencial de A para B, eu vou usar essa seguinte expressão. Mais ou menos o somatório de R vezes I, que é a diferença de potencial, né, pela primeira lei de Ohm, e mais ou menos os valores das fontes, tá? Vou até colocar aqui. Quando é mais, quando é menos? É simples. Se eu indiquei os valores da corrente, beleza, coloquei de A para B, tá? Se quando eu for de A para B no meu circuito, e eu quero a diferença de potencial de A para B, vou simbolizar assim, VAB, né? De A menos B, sempre maior ou menos, assumindo que é o maior, então a gente faz maior menos o menor. Então a gente vamos caminhar de A para B, seguindo o caminho da corrente. Então, ó, se quando a gente chegar em R1, vê só, se quando a gente chegar em R1, a gente tiver no mesmo sentido da corrente, então fica mais R vezes I. Então aqui fica mais R1 vezes I. Beleza? Se quando a gente chegar numa fonte, a gente chegar pelo polo negativo, fica menos o valor da fonte. Se a gente entrar pelo valor positivo, é mais. Então vamos lá. A gente usa essa convenção, tá? Vamos usar essa convenção. Então, ó, mais R1 vezes I, menos E1, mais R2 vezes I, mais E2 e o potencial em B, beleza? E termina. Então, veja, a diferença de potencial de A para B, usando essa regra, fica mais R1 em 1, menos E1, mais R2 E2, mais E2, tá certo? O mais porque a gente entrou pelo lado positivo. Então, a gente vai usar essa regra aqui. É bem simples, tá? Na prática aqui você vai entender. Agora vamos aplicar nesse circuito qualquer aqui, nesse circuito genérico que tem duas malhas, tá? E vamos determinar a diferença de potencial de F para C. Se quiser você pode dar uma pausa, tá bom? Dá uma pausa aí.
Enfim, para dar uma analisada, vamos lá. Eu quero a diferença de potencial de F para C. Primeiro de tudo, o circuito, tá aqui as componentes, tá, os resistores. Não foi indicado o sentido dos valores da corrente. Aí isso é que eu vou fazer, tá? Então, a gente vai indicar as correntes, beleza? Vamos supor que nesse ramo, a corrente que circule aqui, vou fazer de azul, a corrente que circule aqui seja o quê? Daqui para cá, I1, e a corrente que circule aqui nesse outro ramo seja o quê? I2, beleza? Beleza? Então, veja, a corrente que passa nesse ramo aqui, ó, de E para D para C para B. E isso é um ramo, tá bom? Onde não existe divisão de corrente. Mas em B e E é um nó, existe divisão de corrente. Então, aqui é outra corrente, beleza? Assim como aqui, ó, tá tudo em série, tá vendo? Tá tudo em série, assim como foi aqui. Então, I1 passa por aqui, I1 passa por aqui, por aqui, por aqui, mas aqui ocorre uma divisão. Então, vou fazer o seguinte. I2, I1, tranquilo? Vamos chegar em B. De cabeça eu posso dizer o seguinte, ó. Aqui vai passar I3, que pela lei dos nós, se você aplicar aí a lei dos nós, né, a soma das correntes que entra, a soma das correntes que sai, a gente vai ter que esse I3 nada mais é do que, em função de I1 mais I2, fica assim, né? I1 mais I2. É a corrente que passa nesse ramo. Primeira parte que a gente faz é isso, tá? Então, primeira coisa, a soma das correntes que entram no nó, que eu tô tomando um B, I1 mais I2, igual a I3. Eu tô fazendo com letra, mas isso aqui podia ter valores já, tá bom? Podia, sim. Já tem os valores. Agora sim. Por quê? Porque eu fiz as correntes, né? Porque a gente precisa das correntes para aplicar aqui, usar na lei de Kirchhoff. Então, vamos lá. Eu só tô aqui mostrando como é que a gente utiliza, tá bom? Até porque eu nem coloquei valores. Mas tem exemplo aqui, tá? Que tem valores. Então, calma aí, daqui a gente vai fazer. Vamos lá. É só pra gente quebrar o gelo. Olha só. Eu quero a diferença de potencial de F para C. Qual a DDP entre esses dois pontos? Aí é o seguinte. Eu vou escolher um caminho começando em F e terminando em C. Qual caminho? Qualquer um. Eu posso fazer por aqui. Eu posso fazer assim. Eu posso fazer assim. Eu posso fazer assim. Tá bom? Vamos fazer por vários caminhos. Deixa eu ver como é que eu vou escrever aqui. Tá, vamos começar por aqui. Pelo mais óbvio, né? Fazendo aqui, ó, passando por E, ou seja, o caminho F, E, D, C, tá bom? Assim, ó. Então, veja. Lei de Kirchhoff serve pra gente determinar a DDP entre dois pontos quaisquer de um circuito, beleza? Utilizando essa regra aqui, essas duas regras. Então, você pode escolher aí qualquer caminho. Essa é a parte boa dessa lei. Que são várias DDP, né? Enfim. Vamos lá, tomando esse caminho que eu falei. Veja. O sentido que eu adotei para a corrente aqui foi aqui, né? Então, ó. I1 tá assim nesse ramo, tá? I2 vai estar assim. Beleza? Então vamos lá. De F para C. Aí fica negativo porque, como eu falei, a gente vai estar na contramão. Então fica menos R6 vezes I1, tá? Aqui a gente entra no polo positivo da fonte, então mais E3. Aqui tá no mesmo sentido da corrente, tá a favor, então fica positivo. Mais R5 e 2. E aqui mesma coisa, mais R4 e 2.
Pronto, essa é a DDP entre F e C. Claro, né? Se a gente quiser o valor exato, a gente teria que ter os valores. Então, sendo conhecidos os valores de corrente, que a gente pode obter também, e das resistências, a gente consegue, tá? Encontrar. Seria esse o valor. Tranquilo? Ah, outra coisa que vai acontecer mais na frente, como é que eu sei que eu indiquei o sentido da corrente correto? Você não precisa colocar corretamente de primeira. Porque é o seguinte, se no final você encontrar um valor de corrente negativo, significa que é o sentido contrário do que você adotou, e você pode mudar ou manter assim. Se der positivo, significa que você acertou, mas o módulo você encontra. E o sinal indica se você colocou certo ou errado, então isso aí pode ficar te preocupado. Então vê. Tá, eu fiz o caminho EF, FEDC. Bora pegar outro caminho, qualquer. Só pra gente praticar, né? Agora, de F, passando por A, BC. Como é que ficaria? R1 em 1, menos E1, mais R2 em 1, menos R3 e 2. Enfim, aqui você pode brincar, fazer vários jeitos. E outra, se você passar pelo trecho BE, lembra que a corrente aqui é I3, tá? Que você pode colocar I1 mais I2, tá bom? Enfim, assim eu uso a lei de Kirchhoff para determinar a dependência entre dois pontos de um circuito sendo conhecido. Mas também você pode utilizar para determinar os valores da corrente se você começar e terminar no mesmo ponto. Eu escolhi FC, mas você poderia começar em F e terminar em F. Fazer um caminho fechado. Aí a DDP seria o quê? Zero. E você teria equações envolvendo apenas esses valores, entendeu? Que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Vamos lá. Ó, exemplo aqui. Determinada DDP entre A e B. Entre A e B. Quiser pausar, tá bom? Quiser pausar, eu fiz aqui um circuito de um ramo só. Um circuito fechado, sem divisão. Então, quiser pausar, tentar fazer, tá bom? Vamos lá. Seguinte. Primeiro de tudo, determinar os valores da corrente. Não tem divisão, então é apenas uma corrente. Sei lá, vamos dizer que eu vou escolher esse sentido aqui das correntes, tá? Sentido horário. Corrente I. Como não tem divisão, né? A corrente que passa por aqui é a mesma igual que passa em todos os elementos do circuito. E eu quero a diferença de potencial de A e B. Mas, como eu não sei o valor da... Eu tenho duas incógnitas agora. Primeiro, eu não sei a DDP ainda entre A e B. Eu não sei o valor da corrente. Mas eu posso encontrar o valor da corrente utilizando o que eu acabei de falar. Se eu começar a aplicar a lei de... Se eu começar e terminar no mesmo ponto, tá bom? Então, ó, qual a diferença de potencial de A para A? Vamos lá. Fazer assim, ó. Ou posso fazer assim também, tanto faz. Mas bora pegar o sentido da corrente que eu adotei, né? Não tem necessidade de fazer o contrário. Então, ó, mais 25. Mais 2i. Mais 3i. Menos 30. Mais 3i. Mais 2i. Mais 20. Só que diferença de potencial de A para A é ele menos ele mesmo dá zero, entendeu? Então fica. Aqui dá menos 10. 25 menos 10. 15, né?
Se eu errar a conta aí, desculpa. Aqui dá 5 e 5 mais 5i. Quer dizer, 5 mais 5 mais 10i. Então, i deu o quê? Menos 1,5 ampere. Eu fiz de propósito, tá? Justamente pra gente poder aproveitar isso para poder explicar. Encontrei uma corrente negativa. E agora? E agora, o que é que eu faço? Tu tem duas opções. Ou tu mantém assim, ou tu inverte o sinal das correntes, tá? Se eu inverter, porque se eu coloquei para cá e deu negativo, significa que na verdade é para cá. Eu posso apagar e inverter, ou manter assim, tá? E aí, mas quando você inverter, aí você vai usar o valor positivo, né? Pelo amor de Deus. Bom, eu vou manter assim, tá? Eu vou manter assim só pra você ver que realmente isso não interfere em nada, tá? É só uma indicação que, beleza, no sentido ao contrário. Agora sim que eu sei a corrente, eu consigo calcular a diferença. Agora que eu sei a corrente, sei todos os valores de fonte e de resistor, eu consigo calcular DDP de A para B, né? Usando a lei de Kirchhoff. Então, vamos lá, a diferença de potencial de A para B. Eu vou tomar esse caminho aqui. Então, fica menos 20 menos 2i menos 3i. E beleza, termina aqui, né? Então, a diferença de potencial de A para B, menos 20 menos 5i. Só que i é menos 1,5, né? Então, fica menos 20 menos... Enfim, fica menos com menos dá mais, né? 5 vezes 1,5, que é 3 sobre 2. Deixa eu ver, 15, 7,5... dá... menos 12,5, né? Não é isso? Enfim. Deu negativo. Agora bora interpretar esse resultado negativo. Significa simplesmente que se A menos B é um valor negativo, significa que B é maior, não é isso? Então, se deu negativo é porque o potencial de B é maior que o potencial de A. Então, é só inverter. Se a diferença de potencial de A para B é menos 2,5, a diferença de potencial de B para A, agora se eu fizesse daqui para cá, é o quê? 12,5 volts, entendeu? Esse valor negativo só indica que A é menor, ou seja, fui do menor para o maior potencial. Mas se eu for do maior para o menor, vai dar um valor positivo, é só inverter o sinal. Beleza? Bom, vou dar uma pausa aqui para não ficar o vídeo tão grande. Peraí.